Olá, meu nome é Simone Quintiliano, eu sou astróloga e terapeuta holística e através dessa ferramenta tão linda e tão incrível que é a astrologia, eu tenho o objetivo de te ajudar no seu processo de autoconhecimento, autoaceitação e com isso o seu autodesenvolvimento. Eu acredito que quando a gente se conhece cada vez mais, fica mais fácil entender como se aceitar e a partir disso encontrar melhores caminhos para o nosso autodesenvolvimento. Hoje no meu trabalho eu utilizo a astrologia como fonte de autoconhecimento e as terapias holísticas como o Theta Healing, o Reiki e a constelação familiar para que a gente consiga trabalhar esse autodesenvolvimento. Então, se você quiser agendar a leitura do seu mapa astral ou sessão terapêutica, tem todos os links aqui das minhas redes Instagram, YouTube, Facebook, tem meu e-mail, todos os meus contatos estão linkados aqui no meu perfil. É só entrar em contato para verificar a disponibilidade da agenda para que eu possa te ajudar a encontrar aí o melhor caminho para o seu desenvolvimento. É sempre uma honra para mim participar do processo de vocês. Bom, e os virginianos? Eles são perfeccionistas? Os virginianos são organizados? Será mesmo que todos os virginianos que a gente conhece na vida são perfeccionistas e organizados? A minha intenção nessa série aqui é explicar de onde surgiram, todos esses estereótipos com relação a todos os signos. Vocês podem reparar que todo signo tem um estereótipo, todo, não tem nenhum que escapa. E é legal a gente entender de onde que surgiu isso, por quê, quais são as características que aquele signo representa ali na vida de quem nasceu com esse sol. E por que surgiu isso? De onde as pessoas tiraram? E entender também que isso é apenas uma parte e que a gente não pode se apegar a essa pequena parte como se essa parte fosse o todo, que a pessoa fosse dessa forma, como se todo mundo fosse assim. A gente precisa sempre lembrar que todo mundo tem um mapa inteiro. Então, um virginiano, ele tem um mapa, ele tem um ascendente, ele tem uma lua, ele tem uma Vênus, tem toda uma configuração ali que vai mostrar como ele se comporta em várias áreas da vida. Ninguém é uma coisa só, ninguém é um ponto só. Por isso que é muito importante a gente entender todas essas questões, E o que é um estereótipo? Vamos começar por aí, para a gente entender a palavra estereótipo, Quando você olha no dicionário mesmo, ali o significado. Estereótipo é um conceito generalizado pelo senso comum, sem o quê? Sem o conhecimento profundo sobre algo ou alguém. Isso é um estereótipo. Então, o próprio significado da palavra já diz que é um conceito que generalizaram. Então, o senso comum generalizou sem o quê? Sem conhecer profundamente algo ou alguém. Então, o estereótipo ele existe em tudo. Existe também na astrologia com relação ao signo. Então, quer dizer que pegaram alguns conceitos, generalizaram, mas não se aprofundaram. Então, mesmo que a gente não olhe todo o mapa de uma pessoa, quando você olha apenas uma característica ali, de um ponto só, que é o Sol, apenas aquele ponto, quando a gente aprofunda, nossa, dali a gente já tira tanta coisa, mas tanta coisa. Quando a gente fala a pessoa que ela é virginiana, ela nasceu com o Sol no signo de Virgem, se você aprofunda apenas nessa informação, você já consegue tanta característica a partir daquilo ali que por si só já mostra que o estereótipo ele deixa a gente muito limitado, Os virginianos, eles são muito questionadores, Eles buscam entender sempre a lógica das coisas, a razão, das coisas, a razão de ser, de tudo. Eles estão sempre querendo entender, mas qual a razão de ser disso aqui? Qual a lógica disso? Eles estão sempre questionando essas coisas, E virginianos, eles têm aquela percepção no mundo que
cada coisa tem o seu lugar. Então, eles entendem que cada coisa tem o seu lugar. Eles buscam organizar determinadas áreas da sua vida. Para quê? Para que aquelas coisas fluam melhor, para que a vida flua mais. Então, essas características são potenciais realmente em virginianos, e muito disso é que as pessoas associaram com o virginiano ser organizado, ser muito detalhista e perfeccionista. Uma coisa que eu acho que vocês também já repararam, para quem convive com o virginiano, nem toda pessoa desse signo ela é organizada em tudo na vida. Então, às vezes você vai conhecer um virginiano que o quarto dele é uma bagunça, mas mentalmente é uma pessoa que está sempre tentando organizar os seus pensamentos. Às vezes ali no trabalho a pessoa é muito organizada, ou na área emocional dela tá sempre tentando organizar suas emoções, seus sentimentos. Então, em alguma área da vida, o virginiano tenta se organizar, ele tenta ter lógica, colocar cada coisinha no seu lugar. É que, como o estereótipo fica muito forte, é uma coisa que generaliza, já coloca assim, o virginiano é organizado, é perfeccionista. Ponto final, como se todos fossem assim em todas as áreas. Tem virginiano que é assim em todas as áreas? Tem sim, tem vários. Vários que a casa é organizada, o trabalho é organizado, tá sempre tentando se organizar emocionalmente. Tem sim, mas nem todos. Tem alguns que não. Isso faz parte do desenvolvimento também de cada pessoa. A gente também precisa lembrar que nós temos todos os signos do nosso mapa. Então, olha lá no seu mapa. Aonde você tem virgem? Você tem virgem na área de finanças, dinheiro? É naquela área que você manifesta essa energia virginiana. Não, você tem virgem na área de lar. É nessa área da vida que você vai tentar se organizar. E a questão também do perfeccionismo, né? Que é muito falado do virginiano. São perfeccionistas. Realmente, em muitas áreas da vida, em muitas questões, o virginiano, ele tenta o quê? Entender tudo aquilo. Então, quando ele tenta entender, ele tenta trazer aquela lógica, aquilo começa a fazer um sentido, e a partir disso ele começa a buscar se conectar muito com esse sentido. E nessa busca, né, e para isso, durante toda essa busca, o que acontece com o virginiano? Ele fica perfeccionista de fato. Ele realmente começa a querer que tudo fique muito perfeito, porque ele já sabe, ele já entendeu a lógica daquilo. Então, se ele entendeu a lógica, ele quer fazer tudo assim, se aproxime ao máximo daquilo que precisa ser feito. Então, é muito por conta disso. Então, não é errado dizer que virginiano é perfeccionista e organizado. Não é questão de ser errado dizer. É errado quando a gente generaliza, né? Quando a gente acha que todos são assim. E aí, quando a gente vê um que não é, já fala, lá. É o famoso lá, né? Lá. Né? A astrologia não funciona, mas não é que a gente generalizou, a gente não tentou entender o todo. Outra coisa também, nós todos temos fases. Então, em alguma fase da vida, o virginiano ainda não entendeu muito bem trabalhar essa energia, e ele não é tão assim. E aí, depois de, sei lá, uns 10 anos, alguns acontecimentos na vida, ele já entendeu melhor toda aquela questão, ele começa a conseguir ser mais organizado. Então, a gente também tem que entender isso, que a gente passa por fase, a gente evolui. Então, a gente não é uma coisa só a vida inteira. A gente tá sempre mudando, né? Virgem é um signo regido pelo planeta Mercúrio. Todos os signos são regidos por um planeta. O que isso quer dizer? Quando eu falo signo regido por um planeta, o que isso quer dizer? Quer dizer que todo signo, ele recebe ali uma influência de um determinado planeta. Então, os dois têm características semelhantes. Então, Mercúrio na astrologia representa o quê? O nosso impulso intelectual, a nossa inteligência, como a gente pensa, como a gente se comunica, né? A nossa capacidade de raciocínio, de lógica, como a gente decodifica o mundo. Então, sim, virginianos, eles podem ser
como eu mencionei, perfeccionistas, porque eles têm um grande discernimento aí sobre as coisas, eles têm um entendimento de que quando ele analisa tudo, ele consegue enxergar o que pode ser melhor e a partir disso ele consegue colocar em prática esse conhecimento. E isso é muito importante. Para o virginiano entender a lógica e depois colocar em prática é muito importante, né? Eles podem também ser organizados? Sim, né? Porque Mercúrio é como decodifica o mundo. Então, você tenta entender o mundo através ali dessa parte intelectual para colocar em prática. Então, assim, eles têm a tendência de gostar de simplificar as coisas no seu dia a dia. Para quê? Para conseguir ser cada vez mais produtivo, cada vez mais útil. Então, o virginiano, ele ama essa sensação de ser útil, ele ama essa sensação de produtividade. Então, quando ele organiza o dia dele e a partir dessa organização ele consegue perceber que ele fez 1000 coisas no dia, que ele foi muito produtivo, para ele aquilo é incrível, ele ama. Então, esse estereótipo, né? Esses dois, eu mencionei dois, né? Tem até mais, todo signo tem alguns outros estereótipos, mas de onde surgiu isso, né? Surgiram dessas características. E eu só queria deixar claro aqui, plantar essa sementinha aí de curiosidade em vocês, de vocês entenderem mais a fundo. Porque quando a gente entende mais a fundo, a gente está entendendo o ser humano, a gente está entendendo que existe toda uma complexidade e isso é incrível. Então, a gente tem que entender isso. A gente se relaciona melhor com a gente mesmo, a gente se relaciona melhor com o mundo a partir do momento em que a gente entende todas essas questões, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro. Eu fiz essa série tanto no Instagram quanto no meu Facebook. Estou colocando também em forma de podcast em todas as minhas plataformas de podcast, né? E também no YouTube. Então, vocês podem encontrar esse conteúdo em diversos lugares, tá bom? Um beijo e até a próxima!